Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, baseado em Romanos capítulo 8, versículo por versículo. E é óbvio que nós não estamos fazendo uma exposição exaustiva, até porque eu não tenho competência para tanto. Estamos refletindo, versículo por versículo, sobre os principais aspectos dos conteúdos maravilhosos que nós encontramos aqui no capítulo 8 de Romanos. Paramos no versículo 28 e vamos dar sequência analisando agora a partir do versículo 29. Eu leio na Nova Almeida Atualizada. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bom, eu destacaria dois pontos principais desse texto. Esse texto tem sido motivo de debate, discussão, de controvérsias entre calvinistas e arminianos. Nós conhecemos muito bem o posicionamento da teologia adventista sobre esse texto. Eles vão dizer que Deus, sim, conheceu de antemão, sim, por isso Ele predestina com base na previsão de fé, porque Ele conheceu de antemão esses. Aí é interessante, né? Eu já, inclusive, tratei desse assunto diversas vezes aqui. É interessante argumentar o seguinte: bom, se Deus elege, se ele escolhe, se Ele predestina com base na previsão de fé, isso quer dizer que Ele elege só os que têm fé verdadeira nele, né? Porque Deus não vai eleger como Ele tem previsão de fé, Ele não vai chamar como Ele tem previsão de fé, Ele não vai chamar falsos crentes, falsos cristãos. Na verdade, como é que esses a quem Deus previu que teriam fé verdadeira nele poderão se perder? Eu pergunto para você que sustenta a teologia adventista e arminiano. Como? Responda para mim. Deus previu, segundo você, né, que defende a teologia adventista, Deus previu que determinado grupo de pessoas teria fé nele. E ele então elege e predestina. Aí eu te pergunto, como esses podem se perder? Não, mas Deus elege, Deus escolhe e predestina, mas Ele não força, Ele não coage ninguém. Então, Ele elege e predestina, mas o ser humano pode decidir abandonar os caminhos de Deus. Aí eu te pergunto, irmão, Deus previu isso ou não? Também, que esse ou esses a quem Ele elegeu por previsão de fé, apesar do chamado da eleição e da predestinação, abandonariam o chamado de Deus lá na frente. Deus previu isso também ou não? Se previu, e você tem que concordar comigo que previu também, como é que fica a situação desses? Porque se Deus previu que determinado grupo de pessoas, dentre esses a quem Ele previu que teria fé nele, o abandonaria lá na frente, por que Ele os chamou? Por que Ele os predestinou? Aí vocês vão inventar, né, uma série de pretextos para poder justificar o injustificável. Esse texto não tem absolutamente nada a ver com previsão de fé. Nada a ver com previsão de fé. Porque o próprio texto está dizendo, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso quer dizer que, antes de Deus os predestinar, porque Ele os pré-conheceu de modo salvífico e pactual, coisa que vocês não admitem, né? Antes dele predestinar, essas pessoas a quem Ele pré-conheceu e predestinou não carregavam em si mesmas a imagem do seu Filho.
Ou seja, não eram santas, não eram pessoas santas, não eram crentes, não é verdade? Porque se Deus os predestina para, isso quer dizer que elas não eram aquilo para o qual Deus as predestinou para serem. Estão entendendo? Será que é difícil chegar a essa conclusão? Será que é difícil? Até mesmo uma pessoa que tenha 2 neurônios, o tico e o teco, perambulando aqui no cérebro, vai chegar a essa conclusão lógica. Ora, espera lá um pouquinho. Se Deus preconheceu de antemão e Ele os predestinou para que esses a quem Ele predestinou fossem conformes à imagem de Jesus, ou seja, fossem santos, então é porque eles não eram antes o quê? Santos. Então não foi um conhecimento prévio com base na previsão de fé desses. Não foi. Porque Deus os predestina justamente para eles serem o que eles ainda não eram. Ora, meu Deus do céu! Se você tem o tico e o teco perambulando nesse cérebro vazio seu, você vai chegar a essa conclusão aqui, a não ser que você tenha, a não ser que você não tenha nem o tico e nem o teco perambulando num cérebro vazio. Ora, é a coisa mais óbvia, mais lógica do mundo. Aí eles vão dizer, não, essa afirmação que você faz de que o conhecimento mencionado por Paulo aqui sobre esses é pactual e salvífico, você faz por sua conta. Como por minha conta? Como por minha conta? Ou vocês se recusam a ler o restante do texto. Ou vocês se recusam a ler o verso 30, o que vem depois, o que veio antes, para vocês perceberem que esse conhecimento ao qual Paulo se refere aqui, que Deus teve, é pactual e salvífico. Vocês querem o quê? Vocês querem ficar só com esse texto aqui, descolá-lo do seu contexto? Porque o verso 30 diz, ó, comprovando o que eu estou dizendo, o verso 30 diz, olha, e aos que predestinou, está falando desse grupo, que ele pré-conheceu de antemão, para serem conformes à imagem de Jesus, está falando desse grupo. E aos que predestinou, a esses, olha, o mesmo grupo, também o que? Chamou. E aos que chamou, a esses, o mesmo grupo, também o que? Justificou. Isso aqui não é salvação? É ou não é salvação? Paulo está falando desse grupo que Deus pré-conheceu. Deus pré-conheceu. Está falando desse grupo. Justificou. Aí ele continua. E aos que justificou, a esses, olha, o mesmo grupo, também o que? Glorificou. Está encerrado o assunto em relação a esses. Então, esse conhecimento ao qual Paulo se refere aqui em Romanos, capítulo 8, verso 29, não tem absolutamente nada a ver com um conhecimento baseado na previsão de fé que Deus fez em relação ao grupo de pessoas. Ele os predestinou para serem algo que eles ainda não eram. Deus os conheceu de antemão para isso. É um conhecimento pactual, salvífico. Tanto é verdade que desembocou onde? Na justificação e na glorificação. É ou não é um conhecimento pactual e salvífico? Esse conhecimento aqui não é aquele conhecimento geral que Deus tem com base em sua santa onisciência de todas as pessoas do planeta Terra. Não é a esse conhecimento que Paulo faz referência aqui, mas é um conhecimento especial em relação àqueles que... Olha o que ele diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Pertencem a Ele.
é propriedade dele, não pertence a mais ninguém, pertence a ele, porque ele os pré-conheceu, os predestinou, os chamou, os justificou e os glorificou. Pertence a Deus, pronto e acabou. Está encerrado a questão em relação a esses aqui. Jesus falou sobre esse conhecimento aqui em São João capítulo 10. Começando aqui no verso 14, a gente lê. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conheço as minhas ovelhas. Esse aqui é o conhecimento ao qual Paulo se refere. Salvífico, pactual, que vai desembocar na glorificação. É a esse conhecimento que Paulo está se referindo. O mesmo conhecimento referido por Jesus aqui, em João 10. Olha o que ele diz acerca disso no verso 27, aí mesmo, verso 27 de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E aí? Eu as conheço e elas me seguem. Olha o que ele diz acerca dessas ovelhas a quem ele conhece. 28, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão, porque eu lhes dou a vida eterna. Eu as conheço. É ou não é o conhecimento salvífico? O mesmo conhecimento ao qual Paulo se refere lá em João 8, porque vai desembocar na glorificação. Esse conhecimento aqui desemboca na vida eterna, é a mesma coisa. E ninguém as arrebatará da minha mão. Olha o que João registra no seu Evangelho, capítulo 13, verso 18. Falando acerca das palavras de Jesus, João diz assim: não falo a respeito de todos vocês, mas eu conheço aqueles que escolhi. Ai, ai. Em relação aos discípulos, aqueles que andavam de modo mais próximo de Jesus, os 12, tinha um que Jesus já sabia que ele era o quê? Ele era diabo. Está registrado lá em João 6. Alguém pode perguntar, mas então por que Jesus o escolheu? Para cumprir uma missão. Para cumprir uma missão. A escritura precisava se cumprir, Jesus vai dizer acerca de Judas. Né? Era melhor que ele nem tivesse nascido. Mas ele nasceu para cumprir uma missão. Ele é um diabo. Eu o escolhi para pertencer ao meu grupo, mas para que ele cumprisse a sua missão, porque a escritura precisava se cumprir. Escritura é palavra de Deus, que já havia afirmado que um dentre os discípulos mais próximos de Jesus o trairia, e essa traição desembocaria na cruz. Então a escritura precisava se cumprir, por isso Jesus escolheu Judas, mas ele diz aqui, olha, verso 18, capítulo 13, não fala a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Conhece ou não conhece? Jesus conhece ou não conhece? Ele conhece aqueles que ele escolheu. Então, Paulo aqui em Romanos capítulo 8, verso 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Paulo está falando de um conhecimento pactual, salvífico, que Deus em sua soberania fez com esses. Ele entrou numa condição de pacto com esses, e esse pacto vai desembocar na glorificação. Qual seria o contraponto disso aqui? Alguém pode, mas que pergunta é essa? O que você quer dizer com contraponto disso? Qual é o contraponto do conhecimento prévio de Deus acerca desse?
Eu vou mostrar para vocês o contraponto. O contraponto está aqui, ó. Mateus capítulo, vamos ler primeiro o capítulo 7 de Mateus. Leiam comigo o capítulo 7, a partir do verso 21. Contraponto eu vou mostrar para vocês agora. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Estavam na igreja, profetizavam, faziam milagres, faziam curas, expulsavam demônios, falavam em línguas. E quando abordam Jesus no dia do juízo final, querendo contestar o juízo que os condenaria, eles dizem, Senhor, não fizemos tudo isso em seu nome? Eram crentes, eram cristãos, muitos eram pastores, ministros do evangelho, missionários, obreiros, tinham cargo na igreja, faziam curas, sinais, milagres e prodígios. Aí Jesus volta para esse grupo e diz, nunca conheci vocês. Jesus sabia quem eles eram ou não sabia quem eles eram? Sabia quem eram todos esses. Mas quando ele diz que não os conhecia, não é porque ele não conhecia, os conhecia de modo factual, temporal, histórico. Eram seres humanos que estavam presentes na história desse mundo. Jesus os conhecia enquanto tais, criaturas humanas. Mas não os conheceu salvificamente falando, pactualmente falando. É isso que Jesus quer dizer. Se Jesus nunca, preste atenção no nunca, que eu nunca conheci vocês. Se ele nunca conheceu esses que estavam na igreja, operando sinais, milagres na igreja, eram obreiros, pastores, missionários, membros fiéis da igreja. Se ele nunca conheceu esses que estavam na igreja, nunca foram salvos. Se eles nunca foram salvos, como é que eles poderiam perder aquilo que eles nunca tiveram? Me digam, vocês adventistas do sétimo dia, me digam, me respondam. Jesus está dizendo acerca desses aqui, nunca vos conheci. Nunca foram salvos. Os nomes desses aqui nunca estiveram no livro da vida, porque Jesus está dizendo, nunca conheci vocês. Em contrapartida, ele diz que ele conheceu muitos outros de forma prévia. Olha o que ele diz acerca das virgens loucas. Mateus capítulo 25, verso 11. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Andavam com as virgens sábias, tinham uma lamparina, tinham uma luz, estavam na igreja. Mas a lamparina dessas estava quase que vazia. Não tinha óleo suficiente para que na hora mais escura do dia elas pudessem ser iluminadas e não perder o caminho. Aí o que Jesus disse? Não conheço vocês. Eu não conheço vocês. E aí? O que você me diz disso? Esses a quem Jesus não conhecia pactualmente foram salvos algum dia, apesar de estarem na igreja? Apesar de andarem com a lamparina? Para cima e para baixo? Não, nunca foram salvos. Nunca foram salvos. Esse contraponto do conhecimento salvífico é triste, porque ele afirma que Jesus nunca os conheceu de modo salvífico. Conheceu de modo factual, temporal, histórico. Eram criaturas humanas pertencentes à história desse mundo de pecado, mas Deus ou Jesus nunca os conheceram de modo pactual e salvífico. Enquanto que aqui em Romanos 8, 29, esse grupo especial a quem Deus conheceu de antemão, Deus predestinou esse grupo para ser conforme à imagem de Jesus. Não eram
não eram absolutamente nada quando Deus os predestinou, porque se eles já fossem, não precisariam ser predestinados para serem. Que coisa mais lógica do mundo. Aí esses a quem ele predestinou, ele chamou. A esses que ele chamou, ele justificou. E a esses que ele justificou, ele glorificou. É um grupo especial. Paulo faz referência a esse grupo aqui em Efésios capítulo 1, versos 3 a 5. Olha o que ele diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Veja, Deus os conheceu, os escolheu em Jesus para serem santos e irrepreensíveis. E não porque já eram santos e irrepreensíveis. Estão entendendo? Em amor, nos predestinou para Ele. Olha só, Deus nos predestinou para Ele mesmo, em amor. Ou seja, tem muita gente que fala aí sobre aquilo que não estudou, sobre aquilo que não conhece, que a predestinação é doutrina do diabo. Esse que fala tal coisa é do diabo, não é de Deus, pode ter certeza disso. Esse que fala tal coisa, quando fala tal coisa, não fala em nome de Deus, fala em nome do diabo, porque a Bíblia diz que foi por amor que Deus nos predestinou para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis em Jesus. Por amor, não por ódio. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Nos adotou. Quem é que escolhe quem? É quem quer adotar ou é quem quer ser adotado? Esse conhecimento, então, ao qual Paulo se refere aqui em Romanos 8, 29, é sim, viu, teologia adventista? É sim, conhecimento pactual e salvífico de Deus. É um conhecimento acerca daqueles que serão salvos, porque Deus os pré-conheceu, os escolheu e os predestinou para serem santos e irrepreensíveis, não porque já eram. Portanto, quando vocês, de forma inapropriada, pegam 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, onde eu leio: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quando vocês inadvertidamente pegam esse texto aqui para dizer que Deus fez previsão de fé com relação aos eleitos, vocês caem na mesma armadilha que vocês criaram para os calvinistas. Por quê? Porque eu já disse para vocês aqui, se ele elege só aqueles a quem ele previu que teriam fé verdadeira nele, como é que fica a situação daqueles que abandonam a fé, que apostatam e perdem a salvação, segundo você, teologia adventista? Você vai colocar tudo isso na conta do livre-arbítrio, né? Mas não foi você mesmo que disse que Deus só elege, só predestina aqueles a quem ele previu que seriam crentes verdadeiros em Jesus? Então por que, se ele chamou esses, elegeu esses, predestinou esses, que teriam fé verdadeira em Jesus, por que alguns dentre esses podem perder a sua salvação, já que Deus só predestina, chama e escolhe esses a quem ele previu que teriam fé em Jesus? Como? Será que Deus não previu também que um grupo significativo de pessoas dentre os verdadeiros crentes apostatariam? E se ele previu isso, como é que fica a sua afirmação de que Deus só
elege, predestina e escolhe aqueles a quem ele previu que teriam fé em Jesus. Isso pressupõe o quê? Pressupõe que a fé que ele previu é verdadeira, seja verdadeira. Mas esses que supostamente abandonariam Jesus não possuíam fé verdadeira, porque senão não abandonariam Jesus. São aqueles lá, ó, a quem Jesus disse o quê? Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então vocês fazem, olha só, uma mistureba. Vocês pegam um saco, pegam um balaio e joga tudo lá dentro e mistura tudo, o verdadeiro crente com o falso crente. E quando o falso crente sai da comunhão dos santos, você diz, tá vendo? Olha aí, ó. A gente pode perder a salvação, tá vendo? Olha aí. Esse grupo saiu de dentre nós e tá lá se lambuzando no mundo de novo. Esses perderam a sua salvação. Vocês fazem uma lambança com conhecimento bíblico e aí vocês querem propor este evangelho fajuto para o mundo. Este evangelho meia boca para o mundo. Meu Deus do céu. O próprio apóstolo Pedro aqui na frente, 1 João 2,19, acerca desses que saem, ele vai dizer o seguinte, verso 19, 1 João 2, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Simples assim. Então, quando você fala essa bobagem, com base em Pedro aqui, 1 e 2, não, Deus só elege, só predestina com base na previsão de fé. Então, como é que pode haver perda de salvação? Se Deus só elege com previsão de fé. É porque vocês nunca entenderam também outra coisa, além do evangelho, que vocês nunca entenderam, né? Ou teologia adventista. Vocês nunca entenderam que a presciência aqui, 1 Pedro, ela não é causa da eleição, mas o método através do qual a eleição se tornou conhecida. Presciência aqui são profecias que nos alcançam enquanto presciência. Deus é onisciente. Presciência é para nós, não para Deus. Deus não tem pré nem pós-ciência. Ele é onisciente, sempre. Presciência é para nós. Como é que a presciência nos alcança? Enquanto profecia. Deus nos salvou pela profecia? Não. Ele determinou nos salvar e deu profecias acerca disso. Então a presciência aqui não é a causa, não foi a causa da eleição, mas o método através do qual a eleição se tornou conhecida para nós. E essa santificação do Espírito? Olha, só houve ação santificadora do Espírito Santo porque houve eleição eterna. Não houvesse eleição eterna, não haveria ação santificadora do Espírito. Ou vocês se esquecem que o Espírito sopra onde quer. Ele sopra onde ele quer. Só haverá obediência, porque é onde desemboca essa eleição aqui em Pedro. Só haverá obediência porque o Espírito santificou e aspergiu pela fé o sangue de Jesus nos eleitos. Aí haverá obediência. Você percebe que quando você procura estudar a palavra de acordo com ela mesma, não tem como você colocar um escritor contra outro. Quando você diz que a salvação é com base na previsão de fé, com base numa leitura equivocada desse texto que eu acabei de ler aqui, de 1 Pedro, você está colocando Pedro contra Paulo, porque Paulo não diz isso. Paulo coloca as coisas como provenientes da escolha soberana de Deus. Jesus disse a mesma coisa, como nós vimos lá atrás. Jesus disse a mesma coisa. Foi eu que escolhi, Jesus disse acerca das suas ovelhas. João 15:16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Ou seja, se Jesus não nos escolhe e não nos designa para que nós fôssemos e dessemos fruto, não seríamos nada e não daríamos frutos para a glória de Deus.
Foi necessário o quê? A eleição, a escolha, a predestinação. Vocês estão entendendo? Eu não posso colocar Pedro contra Paulo ou Paulo contra Pedro, porque eu fiz uma interpretação equivocada da palavra de Deus. E é justamente isso que faz a teologia adventista em relação a muita coisa aqui na Bíblia. Muita coisa. Então nós vimos aqui nesse vídeo a explicação para o verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Isso aqui é muito grave. O que é grave? A predestinação para sermos santos. Porque o que significa ser santos se não nos conformarmos à imagem de Jesus? Fomos predestinados para sermos santos, como diz Paulo em Efésios. E não porque já éramos. Olha o que diz 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Santificação é um processo que se inicia no momento da nossa regeneração, que é obra do Espírito Santo, porque Deus elegeu esses a quem o Espírito Santo regenera. O Espírito sopra onde Ele quer. E aí o que acontece? Somos predestinados e aí podemos viver vida de qualquer jeito? Não, Deus nos predestinou para sermos santos. Como é que agora eu vou dar asas aos pecados do meu corpo e sair por aí pecando e fazendo o que meu corpo quer fazer, que é só pecar? Portanto, essa acusação... Estava procurando um adjetivo para qualificar essa acusação que os adventistas nos fazem. Ela é criminosa, desonesta. Ah, então se eu já estou salvo, então eu posso fazer o que eu quero. Larga de ser idiota, imbecil. Vá conhecer a palavra, vá estudar a palavra, imbecil, antes de querer julgar, antes de querer ensinar aquilo que você não sabe, que você nunca estudou, seu idiota. Vai estudar a palavra, imbecilóide, antes de ficar querendo corrigir a interpretação correta dos outros. Você tem uma trave no seu olho. Você tem uma trave no seu olho. Mas aí o que acontece? Você quer tirar o cisco do olho do outro. Enquanto você tem uma trave no seu olho, você quer tirar o ciscozinho que está no olho do outro, né? Seu hipócrita. Vai estudar a palavra, seu hipócrita. Santificação é um processo e é para a santificação que Deus nos predestina, porque Ele nos ama, como diz Efésios. É por isso que Deus nos escolheu, nos elegeu e nos predestinou, ô imbecilóide. É porque Ele nos ama, é por amor, Efésios 1, 4 e 5, idiota. Você não crê na palavra não, e aí você quer vir corrigir quem crê na palavra, seu imbecilóide. Vai estudar a palavra, ô ignorante. Com toda certeza, nesse cérebro não há nem tico e nem teco. Está vazio. Porque não sabe raciocinar de acordo com a palavra de Deus, que é clara. Deus nos predestinou para sermos santos, para nos conformarmos à imagem de Jesus. Há uma responsabilidade por trás disso. Há um projeto glorioso e amoroso de Deus ao nos predestinar. E se Ele não tem essa autoridade, vá reclamar para Ele. Não, se for assim, Deus é injusto. Se for assim do jeito que você está falando, Deus é injusto. Ô imbecil,
Deus tinha que condenar todo ser humano da face da terra, idiota. Mas não, ele não vai fazer isso, ele vai salvar muitos. Porque ele quis salvar. Lá na eternidade ainda. Ele quis salvar. Ele planejou um negócio chamado Evangelho Eterno. E aí você, com a sua suposta justiça, quer determinar aquilo que Deus pode ou não pode ser? Pode ou não pode fazer? Não, se for assim, Deus é injusto. É injusto sob que parâmetros? Sob quais critérios, ô imbecilóide ignorante? Não conhece a Bíblia e depois vem querer dar uma de sabichão pra cima de nós que estamos expondo a palavra de Deus aqui. Confirmando um livro com outro livro, palavra com palavra, um apóstolo com outro. Não, mas o que você faz é colocar um apóstolo contra outro. Se coloca a Bíblia contra a Bíblia. E aí quer dar uma de mestre. Tem uma trave no olho e quer tirar o ciscozinho que está no olho do outro. E essa sua trave no seu olho aí, ô seu imbecil? Às vezes eu perco a paciência aqui. Eu perco a paciência. Tem um outro idiota aí. E eu respeito tanto esses idiotas que não vou citar o nome dele. O nome dele tá lá. Veio perguntar pra mim: o que você tá fazendo com esse crucifixo? Você não sabe que Jesus não tá mais na cruz? Não, não sei. Não sabia. É mesmo. Não, é sério mesmo, Jesus não está mais na cruz? Então quer dizer que eu não posso usar o sinal, um crucifixo sem sinal, num sinal, como um sinal, um adereço que me identifica como cristão. Então eu não posso usar. Se eu usar um crucifixo, inclusive nesse crucifixo Jesus não está nele, né? Não estou vendo Jesus nele aqui, é só uma cruz mesmo. É um ornamento, um adereço que me identifica como alguém que crê na cruz, do que ela significou para mim. Então você quer dizer que eu estou perdido, seu imbecilóide? Seu ignorante, seu burro? Você quer dizer que eu estou perdido por estar usando aqui um colarzinho com um crucifixo? Aí você quer me dar lição de moral. Você que não conhece o Evangelho, não sabe que é Evangelho eterno, você quer me dar lição de moral porque eu estou usando um colar aqui com um crucifixo, seu imbecil, seu idiota, seu burro. Agora, sabe de uma coisa, ô idiota, burro, imbecil? Deus é tão gracioso, tão maravilhoso, tão bom, que vai salvar até você, que é burro, imbecil e idiota. Vá cuidar dos seus pecados, porque eu já tenho os meus para cuidar dos meus. Vá querer regular a vida do outro. Eu estou aqui criticando não vidas, eu estou criticando teologias erradas que você e a sua igreja defendem, seu imbecilóide. Vai cuidar da sua vida suja e porca, seu imbecilóide. Você não é santo, você não é perfeito para ficar me julgando porque eu estou usando um crucifixo aqui não, seu imbecilóide. Vá caçar um pau pra você subir, rapaz. Me deixa em paz, some daqui, vá assistir outro vídeo, outro canal. Pelo amor de Deus, tem que ter muito saco, muita paciência pra aguentar esses adventistas imbecilóides aqui. Meu Deus do céu. Tô pregando a palavra e olha, não é você que vai fazer eu calar minha boca não, seu imbecilóide, seu burro. E ainda tô fazendo muito a não citar seu nome, pra não te dar moral, pra não te dar ibope, viu, seu imbecilóide? Não, é brincadeira isso aqui, é brincadeira. Por último, eu quero ler, que se encontra em 1 João. Nossa, não foi... Se lembram quando Jesus perdeu a paciência com os escribas e fariseus, lá em Mateus 23? Ou vocês acham que Jesus não perdia a paciência, a santa paciência dele também? Chamou eles de raça de víboras, hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus para os outros. Vocês não entram e não querem deixar os outros entrar, seus raça de víboras. Jesus perdeu a paciência com esse povo também, lembram-se? Quando ele saiu derrubando mesas, chicoteando aqueles cambistas lá do templo. Jesus também perdeu a paciência santa dele com esses imbecilóides. Meu Deus, tem que ter um saco de elefante para aguentar adventista imbecil aqui. Mas eu continuo aqui, levando cacetada, mas eu continuo aqui. Não serão esses imbecilóides que vão calar a minha boca. Eu quero ler para encerrar o vídeo, que consta aqui em 1 João.
Deixa eu só confirmar o versículo aqui para vocês, para arrematar o nosso entendimento sobre João 8, 29 e 30. 1 João 4, 17 diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Vocês perceberam a profundidade disso? Confiança no juízo. Por que confiança no juízo? Não temor, não medo. Confiança no juízo, não temor. Porque assim como Ele é, nós somos neste mundo. Somos por quê? Porque tivemos um poder santificador mais do que os outros? Não. Porque Ele nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Para Deus estamos salvos, glorificados. Nosso caso está encerrado. Como é que eu posso ter temor do juízo, medo do juízo, se meu caso já foi encerrado diante de Deus? E eu hoje sustento a imagem de Jesus em mim, aqui, ó, aqui. Nós que cremos verdadeiramente em Jesus, sustentamos a imagem de Jesus. Nós somos criaturas à imagem de Jesus, estamos em Jesus. Estamos escondidos em Jesus. Por quê? Porque temos fé verdadeira nele. É isso que a palavra diz. E por que você não quer crer na palavra? Porque é bom demais para ser verdade? E aí você prefere ficar com esse evangelhozinho em meia boca da teologia adventista? Que não te dá a chance de você saber que está salvo, inclusive glorificado diante de Deus? Sob que pretexto mesmo? Não, porque senão você relaxa. Você relaxa, aí você começa a fazer o que seu corpo quer e aí você perde sua salvação. É esse o pretexto? É esse o evangelho que você quer continuar crendo? No qual você quer continuar crendo? Um evangelho que não te dá a convicção e a certeza da sua salvação, mas, no entanto, você quer que muitos venham para esse mesmo evangelho, sem convicção, sem certeza de estar salvo. Então, a sua salvação é meia boca. Você está meio salvo, digamos assim. Porque as coisas só se definirão ou quando você morrer, ou então quando Jesus voltar, porque tem que ser até o fim, né? O fim. Aí você interpreta erroneamente a Bíblia, porque seus pastores interpretam, enfiam isso pela abaixo de você, e você vai aceitar de forma superficial e rasa o que esses pastores imbecilóides da Igreja Adventista estão ensinando para você. Não, enquanto o fim não chegar, eu não posso falar que eu estou salvo. Então, o fim pode chegar de dois modos, ou você morrendo, ou você testemunhando a volta de Jesus. Só desses dois modos que o fim pode chegar. Então, quer dizer que suponhamos que você morra. Tá, você morreu. Então, quer dizer que aí, é só aí que a questão da sua salvação ou perdição é que está definida. Ou então, só quando Jesus voltar é que a sua salvação ou perdição estará definida? Você está errado, irmão. Porque a Bíblia já diz que você foi justificado, inclusive glorificado, porque teve fé em Jesus. Pronto, seu caso está encerrado. Ou você não sabe o que significa justificação e glorificação? Ou você não sabe que você não foi justificado e nem glorificado por conta das suas justiça própria, obras da lei? Esse evangelho que a Igreja Adventista propõe para os seus membros e para o mundo é um evangelho meia boca. Meia boca. E eu vou dizer mais, meio evangelho não é evangelho de jeito nenhum. Meia graça não é graça de jeito nenhum. Meia verdade é uma mentira inteira. Pensem nisso. Pensem nisso. Ouçam a palavra de Deus. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo em busca da verdade e não da mentira. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.